O- Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje com o tema o Apocalipse, módulo O Texto Profético. Vamos conhecer sobre o texto profético e a maneira como devemos abordá-lo nesse dia. Antes, recapitulando o nosso encontro no módulo anterior, a profecia foi o nosso primeiro módulo e ela teve por objetivo compreender as implicações da palavra profética. O estudo da palavra profética nos fornece mapa e marcos para compreendermos para onde caminha a humanidade e nos ajuda também a nos posicionar diante de Deus. O conhecimento da palavra profética deve ser buscado, nós vimos isto no módulo anterior, com disciplina, diligência e consciência. A palavra profética atesta o senhorio divino sobre a história. Se por um lado o Senhor retém o juízo para o arrependimento, por outro, tudo o que está escrito vai se cumprir tal como foi dito que há de se cumprir. Então, voltando ao nosso módulo de hoje, o texto profético. O nosso objetivo é compreender o modo como se estrutura o texto profético. Nós estamos em Apocalipse, no capítulo de número 1, e é aqui que nós vamos fazer a exposição nesse módulo. O texto base nosso é Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vamos nesse módulo debulhar estas coisas que se nos apresenta na palavra profética. Então, bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós temos que entender que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, há um conflito entre tipos de leitura que fazemos de um texto. Mas vamos chamar a atenção particularmente de dois conflitos. O primeiro é aquele que nós chamamos de leitura contemporânea. Na leitura contemporânea, os textos que nos são apresentados, eles seguem certo reducionismo. O que queremos dizer com isso? Os textos são baseados em imagens, poucas páginas, grandes letras, frases curtas e muitas figuras. Nada de assuntos complicados, de preferência com respostas prontas, tudo politicamente correto. É assim que os textos nos são apresentados. As principais redes sociais, elas trabalham com espaços bem curtos. Veja o caso do Twitter. No Twitter, toda comunicação ela é feita com 144 caracteres. Também quando nós vamos para postagem, como em várias outras redes sociais, nós temos um número limitado de caracteres que podemos escrever e temos que nos expressar com aquela quantidade. Então tudo que se lê hoje, ele é reduzido, e por ser reduzido,
tudo que é complicado, tudo que demanda raciocínio, tudo que demanda meditação é tirado de lado. Então hoje este é o padrão da leitura moderna. Por outro lado, nós encontramos o que chamamos de leitura baseada no discipulado. A leitura baseada no discipulado, ela tem uma característica de permanência. Ou seja, a pessoa gasta tempo meditando e refletindo, fazendo conexões, comparações, decifrando e entendendo a linguagem profética, aceitando alguém idôneo para ensinar como desbravar esse mundo desconhecido que é o mundo da palavra profética. Então nós temos aqui dois tipos de abordagem. A leitura contemporânea, que reduz tudo, que trabalha baseado em imagens, que retira da pauta os assuntos complicados. E temos, por outro lado, a leitura baseada no discipulado. Se nós lembrarmos da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, quando nós lemos o modo como a igreja se reunia, ao final do capítulo é dito que diariamente eles perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a igreja primitiva, ela era baseada na permanência. Ela gastava tempo, ela colocava o seu tempo para compreender as mensagens que os profetas, que os apóstolos tinham ouvido de Jesus e reverberava ou reproduzia naqueles encontros, quer seja no templo, quer seja nas casas. Então nós temos este conflito de leitura. E como é a leitura baseada no discipulado? Ela carrega uma tensão entre a vida eterna e a vida abundante. César, o que é isso, vida eterna e vida abundante? Essa não é a fala de Jesus? Sim, Jesus disse que nós teríamos vida e vida abundante. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. A vida que ele faz menção no primeiro momento, a vida é a vida eterna. Uma vida que nunca acaba, que se estica no tempo, que adentra, que ultrapassa as esferas do crono como nós o conhecemos e nos coloca para dentro da eternidade. Por outro lado, tem a vida abundante, que é a vida aqui e a vida agora. A vida do discipulado, ela capta os dois sentidos da vida que Jesus veio nos entregar. A vida eterna, a vida que se projeta para a eternidade, mas a vida abundante, a vida que se desenvolve, se desenrola em um andar com Deus no nosso dia a dia, onde a presença de Deus é uma constante, nós ouvimos a voz de Deus, nós orientamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, baseado naquilo que ouvimos na palavra de Deus. Então, nós podemos, e nesse sentido buscamos a figura de Enoque. Enoque andou com Deus, Deus se agradou dele, Deus o tomou para si. Então, à medida que nós vamos nos aproximando da volta de Jesus, lembrando que no módulo anterior nós apresentamos os dois principais eventos que nós devemos ter muita convicção a respeito do que ele significa, a morte de Jesus na cruz e a vinda de Jesus, a segunda vinda. A segunda vinda, ele vem para juízo aos ímpios e trazer recompensa aos justos. Então, nesse sentido, nós que almejamos esta vida, desejamos e queremos e devemos colocar isso em prática, andar com Deus para Deus se agradar de nós e Ele nos tomar para si, sendo arrebatado como Enoque foi arrebatado. Então, a vida eterna, ela já se cumpriu a partir da morte de Jesus. O apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 5, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Assim, o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz nos deu
a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Era uma fala constante de Jesus a um chamado de fé. Por outro lado, a vida abundante, ela demanda um tempo de arrependimento, um tempo de contrição. Quer dizer, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o meu caminho, e eu percebo uma discrepância, eu me arrependo do caminho que eu estou desenvolvendo e busco andar nos caminhos de Deus, lembrando que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e o caminho de Deus mais elevado do que o nosso. Então nós temos que fazer um upgrade, saindo do nosso caminho e indo para o caminho de Deus. Observa, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, nós lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demoradas. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o padrão de vida terrena deveria ser um padrão que mira na vida eterna. O que significa isso? Significa que aquilo que nós somos em Cristo, nós devemos transparecer em Cristo. Nós devemos nos modelar em Cristo. Um exemplo. Quando Jesus diz a Pedro que Pedro vai negá-lo naquela noite 3 vezes, Pedro não acredita. E Pedro diz: longe de mim, ainda que todos venham a fugir, eu não te negarei na hora da sua prisão. Jesus disse: mas hoje ainda você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus se encontra com Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Agora observa, antes, quando Jesus diz a Pedro que Pedro vai negá-lo, Jesus acrescenta uma palavra dizendo: Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Quer dizer, quando você mudar de opinião, quando você perceber que você vai cair em fraqueza, vai negar o meu nome, e você entender que você precisa do meu poder para dar firme testemunho de mim, confirma teus irmãos na fé. E quando Jesus chega até ele e diz: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, eu te amo. E Pedro está manifestando o seu arrependimento, manifestando o seu erro de ter confiado na sua própria força para dar testemunho de Jesus. Então, quando Jesus estica o tempo, ele está dando esse tempo de arrependimento, seja para os ímpios, seja para os cristãos, no sentido deles voltarem ao primeiro amor, deles aprenderem a andar com Deus, de Deus se agradar deles e Deus o tomar para si. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, como o texto que nós iniciamos, nós encontramos bem-aventuranças. Bem-aventuranças sobre aqueles que, entendendo o padrão das Escrituras, entendendo que Deus nos chama a uma conversão a Ele, ao novo nascimento, a um caminhar com Ele, a um andar com Deus, a nos preparar para a volta de Jesus. A Bíblia, no Apocalipse, o livro do Apocalipse, se nos apresenta 7 bem-aventuranças. Vamos conhecer cada uma delas. Antes disso, vamos entender um detalhe acerca das bem-aventuranças. Lembra que Adão, ele estava no jardim do Éden. Deus fez um jardim, um mundo perfeito e perfeitamente adaptado para Adão viver nele. Adão usufruía do bom e do melhor, o próprio Deus havia plantado o jardim, o próprio Deus havia dito que ele podia comer, Adão podia comer de todas as árvores do jardim, menos uma, do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito a Adão no jardim que ele deveria lavrar o jardim, guardar o jardim. No entanto, Adão falhou nisso e foi expulso. Um anjo ficou na porta do jardim com espada flamejante para que ninguém entrasse e pudesse chegar até onde estava a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e pudesse manter a sua vida. É por isso que nós dizemos que quando Adão é expulso do jardim, a morte entrou na humanidade. De forma que se diz, o salário do pecado é a morte.
Então nós ficamos com aquela sensação de perda. Aquilo que nós tínhamos no jardim, gostaríamos de voltar a ter. Aquela felicidade, aquela comunhão com Deus, o fato de que toda tarde nós podíamos nos encontrar com Deus, que era o caso de Adão no jardim. Então tudo aquilo que nós de fato nunca experimentamos, porque não estávamos lá, mas ficou o relato e nos dá o desejo de voltar a participar. Esse desejo é o que vem com o novo nascimento. Observa, em Ezequiel capítulo 25, 36, o verso 25 e 26, está escrito: então aspergirei água pura sobre vós. A Bíblia, quando ela fala de água, ela está fazendo referência à palavra. A palavra de Deus, ela atua sobre nós com o mesmo processo que atua a água. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Então, quando nós lemos aspergirei água pura sobre nós, equivale a recebermos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de nós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Com isso, o profeta Ezequias está descrevendo o novo nascimento. A experiência que adquirimos no exato momento em que cremos em Jesus. Ok. Uma vez que isto acontece o novo nascimento. Jesus reportou a ele dizendo: em verdade, João capítulo 3, verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Façamos o comparativo. Então aspergirei a água pura sobre vós, e Jesus aqui dizendo que o novo nascimento parte da água e depois do Espírito. Ou seja, a água, que é a palavra de Deus, é a matéria-prima do Espírito de Deus para operar em nós o quê? A função primordial do Espírito sobre nós é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido, nós cremos. Uma vez que cremos, nós nascemos de novo. Então o Espírito passa a habitar dentro de nós, nos selando para a vida eterna. Isto é a experiência do novo nascimento. Por outro lado, Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, verso 38. O que significa dizer que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas não de uma forma estática, de uma forma parada. Porque esse texto, João 7, 38, o verso 39, falando do significado do fluir rios de água viva de nós, ali é dito que é concernente ao Espírito Santo dentro de nós. Portanto, o mesmo Espírito que habita é o mesmo Espírito que se manifesta em nosso dia a dia. Significa dizer que quando nós recebemos Jesus, nós temos paz com Deus. O reino de Deus consiste em paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, esta alegria que procede de uma vida regenerada é a marca do cristão nascido de novo. Então daí vem as bem-aventuranças. E vamos então examinar a nossa primeira bem-aventurança. Já lemos ela e vamos ler de novo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esta é a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. O número 1, ele é um número associado a Deus, porque há um único Deus. Lembrando que, se há um único Deus, há uma única fé no único Deus.
E esta fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir é a porta de entrada para o desenvolvimento da fé. É por isso que aqui diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Quando nós ouvimos a palavra, nós desenvolvemos a nossa fé. E a fé é o vínculo que nos aproxima de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não vamos perder a conexão. A fé vem pelo ouvir. E aqui diz: bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia. Aí você me pergunta: César, por que o texto diz que a bem-aventurança repousa sobre quem lê e repousa sobre quem ouve? Quem lê, lê com os seus olhos. A sua leitura é reverberada dentro da sua mente por sua voz interior. Então, de certo modo, quem ouve, quem lê está ouvindo, porque ele está ouvindo a voz dentro da sua mente, fazendo a conexão com a leitura. Mas podemos entender de um outro modo. Quem lê é aquele que estuda, aquele que medita, aquele que decifra, aquele que pesquisa, aquele que aprofunda, aquele que gasta o seu tempo para chegar ao âmago da palavra profética. E quem ouve é aquele que ouve daquele que lê. Aquele que lê. Quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, ele diz: como poderão ouvir se não há quem lhes pregue? Então, para ouvir, é preciso de alguém pregar. E este que prega, é preciso estar capacitado. Então, estar capacitado na palavra profética facilita a vida de quem ouve a palavra profética. Então, nós temos que ouvir a palavra para entendê-la, para poder guardar. Tanto que lê quanto que ouve, tem que guardar aquilo que está lendo. Agora, há duas maneiras de nós guardarmos a palavra. A primeira é memorização pura. Ler até memorizar, até gravar. Repetir a leitura até ficar gravada na memória de longo prazo. A outra maneira é ler com compreensão. Quando nós lemos, compreendendo o que estamos lendo, os nossos olhos se abrem para o sentido do texto. E ao se abrir para o sentido do texto, nós guardamos aquilo que está escrito. E por que nós temos que ler para guardar? Porque o tempo está próximo. O tempo, qual tempo? O tempo da volta visível de Jesus. O tempo da consumação de todas as coisas. Esse tempo está muito perto. Então nós temos que ler. Mais tarde nós vamos falar do significado de por que se diz que o tempo está próximo. Mas por ora, vamos entender que a primeira bem-aventurança repousa sobre o que lê, aquele que estuda a palavra de Deus, e repousa sobre aquele que ouve, da parte daquele que lê. Aquele que lê é o mediador da leitura para aquele que ouve, de forma que a leitura possa ficar mais simplificada, mais inteligível. A nossa segunda bem-aventurança, ela está em Apocalipse capítulo 14, o versículo 13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Vamos entender o número 2 primeiro. O número 2, ele está vinculado com a noção de divisão ou de contraste. César, por que o número 2 tem essa ideia de divisão e de contraste? Porque no segundo dia da criação, quando Deus separa água de água, ele separa os mesmos elementos,
água em cima e água embaixo. E ao fazer essa separação, ele está distinguindo uma coisa da outra por discernimento, porque aparentemente água é igual em todos os casos. Mas quando nós lemos, vamos lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no segundo dia, diz assim: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, essa separação é curiosa, porque 7 é um número significativo na Bíblia. Deus diz 7 vezes que é bom, ou na 7ª vez é muito bom, aquilo que ele fez, a criação dos céus e da terra. Mas no segundo dia, Deus não declara que é bom. É interessante, ele declara que o primeiro dia é bom, o terceiro dia é bom, o 6º dia ele declara 2 vezes que é bom, mas ele não declara que é bom o segundo dia, porque o segundo dia ele teve que fazer separação. E aqui, quando nós falamos bem-aventurados mortos que desde agora morrem, há uma separação entre a vida natural e a vida vindoura. Os mortos bem-aventurados são aqueles que compreenderam que mesmo perdendo a sua vida natural, eles ainda continuam a sua existência na vida que vem após a morte, que é a vida ressurreta, a vida com um corpo glorificado, que lhes adapta à condição de viver por toda a eternidade. Então, o número 2 está associado à predominância da vida espiritual sobre a vida natural. Quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, está falando de um dado período do Apocalipse, em que muitas pessoas estão morrendo por amor a Cristo. Mas aplicando, Jesus diz a nós, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é equivalente a um processo de morte. Porque quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos aceitando a liderança do Espírito Santo. E aí as nossas obras também nos seguem como seguiu as obras dele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele fala sobre a generosidade. E ele diz que aqueles que praticam a generosidade, eles desenvolvem obras de justiça. Então as nossas obras também nos seguem, como também do Apocalipse. A terceira bem-aventurança, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 16, o versículo de número 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O número 3 está ligado à Trindade. Deus o Pai, Jesus o Senhor e o Espírito Santo. A Trindade, 3 pessoas, Deus manifesto em 3 pessoas. Então, a Trindade também, o número 3, está aqui, a terceira bem-aventurança, retratando a necessidade de vigilância e busca da impureza e integridade nessa vida para estar sempre com o Senhor. Lembra que no começo nós colocamos que Jesus veio trazer vida eterna e vida abundante. A vida eterna já temos. Uma vez que nascemos de novo, somos selados pelo Espírito Santo e destinados à vida eterna. A vida abundante, ela depende dessa atitude de vigilância, de busca de pureza e de integridade. Citei o caso de Pedro, que negando Jesus 3 vezes, Jesus o confronta na sua atitude por 3 vezes, dizendo, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E aí o Senhor o exorta a apacentar as ovelhas do Senhor. Então, nós temos um contínuo chamado de Deus para vivermos nesse nível de pureza e de integridade. Por quê?
Porque o número 3 também está associado à ressurreição. Pois Jesus ressuscitou no terceiro dia. E o poder da ressurreição é a base da nossa santificação. Significa que aqueles que vivem como discípulos de Jesus, eles passam por um contínuo processo de morte para esse mundo e vida para com Deus. Eles andam naquilo que o apóstolo Paulo chamou em Romanos, no capítulo de número 6, eles andam em novidade de vida. É esse o chamado da bem-aventurança. É um chamado de guardar as nossas vestes, manter as nossas vestes puras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu vos tenho preparado como uma esposa pura ao cordeiro, ao esposo. Então nós temos que estar atento para as condicionantes das nossas vestes. A quarta bem-aventurança, nós encontramos ela em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Note uma coisa importante. Nós somos chamados às bodas do Cordeiro. Quando Jesus, ele fez menção, aliás, quando João Batista fez menção de Jesus, ele disse que ele era amigo do noivo. Então ele olhou para Jesus e ele via em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também ele via Jesus como o noivo e ele dizia: eu sou amigo do noivo. Então vamos entender este quadro. Aqui temos dois homens, um é Jesus e o outro é João Batista. Então nós temos aqui Jesus, e nós temos aqui João Batista. Ok? O que Jesus diz a respeito de João? João é um amigo. E o que João diz a respeito de Jesus? Jesus é o noivo. Agora, quem é que João representa? João representa Israel. Israel é quem? Amigo do noivo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. No momento que João declarou que Jesus é o noivo e ele é amigo do noivo, ele ainda não sabia quem era a esposa. Agora, Israel, que é amigo do noivo, e aqui nós temos Jesus e João. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Israel, ele é esposa do Criador. Ele é esposa do Criador. E a igreja? A igreja, se Israel é esposa do Criador, a igreja é esposa, ou vai ser esposa do Redentor. Quem é o Redentor? O Redentor é Jesus. Observa que quando João ele se declara amigo do noivo, ele não está desmerecendo o seu povo. Ele já sabe a honra que o seu povo tem. No Antigo Testamento, o Criador dos céus e da terra,
Ele olhou para a terra, viu Israel e disse: eu sou o teu esposo. Então o Criador assumiu Israel como a sua esposa. Se o Criador assume Israel como sua esposa, quem é Israel na ordem das coisas de Deus? Ele é o guardião da criação. Por outro lado, Jesus vem como redentor. Ele vem para redimir o seu povo. E o povo que ele redime é a sua esposa, a igreja. Então, a quarta bem-aventurança, ela nos coloca nessa condição. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Quer dizer, a esposa, por óbvio, ela vai estar ali, e os amigos da esposa que vão se fazer presente nessa hora. O número 4, na Bíblia, ele é espelhado, a terra, é falado que ela tem os 4 ventos da terra. Então a terra, ela recebe uma ligação com o número 4. O remido é o quarto integrante da comunidade celestial. Por quê? Porque note que aqui tem Jesus, aqui tem o Pai e aqui tem o Espírito Santo. Então nós temos em Cristo a presença da Trindade. 1, 2, 3. A Trindade se faz presente, ou Jesus é a expressão exata do Pai, e ele tem o Espírito Santo. Então Jesus, ele expressa em si mesmo a Trindade, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, e a igreja como noiva, ela entra nesse relacionamento íntimo. Por que nós dizemos isso? Porque quando Jesus ora em João capítulo 17, ele diz na sua oração: Pai, o Senhor os amou, quer dizer, amou a igreja, da mesma maneira como o Senhor me amou. Então, para Deus, o Pai, não há diferença nenhuma em Jesus, que é o nosso irmão mais velho, e o autor aos Hebreus, no capítulo 2, diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós, como irmãos mais novos, também somos herdeiro de tudo aquilo que Jesus tem. Então, nossa vida está intimamente ligada a Jesus, neste que são as bodas do Cordeiro. Portanto, as bodas do Cordeiro unem para sempre os remidos com o Senhor. Esta é a quarta bem-aventurança, uma chamada para esta hora. A quinta bem-aventurança está em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Número 5 representa o senso de responsabilidade, e ele representa a obra da criação. Por quê? Porque quando Deus liberta Israel do Egito, ele matou os primogênitos do Egito. E ele preservou os primogênitos de Israel, porque Israel tinha o sangue nos umbrais da porta, e naquela noite, enquanto o anjo da morte percorria o Egito matando os seus primogênitos, não matou os primogênitos de Israel, porque eles estavam também comendo do cordeiro pascal. O sangue e o cordeiro impossibilitou o anjo da morte vir sobre Israel. O que aconteceu depois da saída? Deus diz a Israel que porque ele matou o primogênito dos egípcios, os primogênitos de Israel seriam de Deus. Imagina, cada casa de Israel, das 12 tribos de Israel, Deus retiraria um primogênito para representá-lo naquela casa, e aquele primogênito seria o sacerdote de Deus naquela casa. Seria uma situação muito complicada. Então Deus faz um arranjo. Ele tem 12 tribos, ele tira a tribo de Levi e separa a tribo de Levi para o sacerdócio.
E aí ele tira também a tribo de José. Então ficaram 10 tribos, separou a tribo dos levitas, foi retirado da conta, e a tribo de José foi retirado da conta. José teve 2 filhos. Deus pega os 2 filhos de José e coloca entre as 12 tribos. Então as 12 tribos tiveram seu número formado por 12. E a tribo de Levi deixou de ser contada. A tribo de José passou a ser contado por seus 2 filhos. Nesse arranjo, Deus diz assim: agora me conte quantos primogênitos tem em Israel nas 12 tribos. Foi contado. Agora conte quantos primogênitos tem nas tribos de Levi. Ou quantos levitas tem. Quantos levitas tem, não primogênito. Quantos levitas tem? Foi contado. Por óbvio, ficou mais primogênito entre as tribos do que na tribo de Levi. Para que Deus não tivesse que chamar um de cada tribo para completar o número, Deus manda pagar 5 ciclos de pratas à tribo de Levi por cada número de diferença entre a tribo de Levi e as outras 12 tribos de Israel. Então, com isso, o número 5 ficou vinculado ao número dos remidos, aqueles que são comprados, ok? São aqueles, os que vão participar da primeira ressurreição. Aí vem o mistério, que nós lá na frente vamos trabalhar sobre isso. Nós estamos falando em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, da primeira ressurreição e quem faz parte da primeira ressurreição. Há um senso comum na igreja, e isso está certo, que a igreja arrebatada, a igreja ressurreta e arrebatada, vai estar para sempre com Deus. Esta é a primeira ressurreição. A igreja participa da primeira ressurreição e sobre ela nunca mais haverá a morte. Ok? Então, quando a igreja for ressurreta e arrebatada, ela está participando da primeira ressurreição. Ela recebe nesse ato um corpo glorificado, esse corpo lhe torna apta a viver a eternidade, e a partir daquele momento a igreja está indissoluvelmente vinculada a Jesus Cristo. Mas há um outro grupo que também faz parte da primeira tribulação. Esse grupo são os santos que morreram depois do arrebatamento da igreja, antes do dia do Senhor. Aqui há um mistério e ele lá na frente será considerado. Mas por que nós falamos desse grupo? Esse grupo é o grupo que se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que são aqueles que não se deixaram marcar, receber a marca da besta. Esse grupo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ele é encontrado em 2 outros momentos do Apocalipse. No Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, eles são os santos debaixo do altar, que estão reclamando por sua morte. E o Senhor lhe diz que vai ser dado um tempo, até que todos aqueles que estão morrendo à semelhança deles se junte a eles. E eles também é o mesmo grupo visto no Apocalipse capítulo 7, quando eles são encontrados ressurretos de diante do trono de Deus, e eles são vistos de novo aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Sobre esses 2 grupos, não terá sobre eles a segunda morte. A segunda morte não tem autoridade, eles serão para sempre sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo para sempre. Nós temos então a sexta bem-aventurança. Ela se encontra em Apocalipse capítulo 22, o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras desta profecia. Uma confirmação da primeira bem-aventurança, que é os que leem, é os que ouvem e são os que guardam. E aqui está os que guardam. O número 6, ele está associado ao número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O remido precisa guardar a palavra da profecia para estar preparado
para a volta do Senhor. E para memorizar a palavra de Deus é preciso compreensão, disciplina e perseverança. Algo que depende da contínua disposição de nos aplicarmos no propósito de guardar a palavra profética. Aqui, deixe-me abrir um parênteses. Nós vivemos num momento singular da história. Uma pandemia que assola toda a humanidade e está colocando em xeque muitos governos. Em que pese o fato desse ser uma intervenção repentina que ninguém estava preparado para ela surge e ela coloca em crise o sistema de saúde, o sistema econômico e financeiro, o sistema social de todas as nações. Ela não pode ser considerada como uma das maiores crises pelas quais a humanidade já passou. Nós temos lá a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que abalou muito a maioria das nações, e depois da guerra as nações tiveram que passar por um período de reconstrução para voltar àquilo que era. Nós estamos vivendo a pandemia também. Mas a pandemia, em que pese o fato de não podemos considerá-la como as pragas do Apocalipse inerentes à abertura dos selos, toque das trombetas e derramar das taças, não tem nada igual. Aquilo que vai acontecer lá é sumamente pior o que está acontecendo hoje. Ela nos faz perceber, por exemplo, o que aconteceu quando as pragas foram derramadas no Egito. Quando as pragas são derramadas no Egito, estas pragas abalam a economia do Egito, abala a estrutura social do Egito, ao ponto de que, quando chega a última praga, que é a morte dos primogênitos, os egípcios querem se livrar de Israel, como quem expurga uma coisa ruim do meio deles. Então, esta pandemia, ela vem nos fazer entender um pouco do drama que os egípcios sofreram quando a palavra profética começou a cumprir nos tempos de Faraó. Então, quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo hoje, nós nos perguntamos o que virá no futuro? A palavra profética, ela nos diz que há uma preparação. Esta preparação, ela não é de agora. O apóstolo João, ele informa que o espírito do anticristo opera desde a cruz até hoje. Ele fala que há muitos anticristos. Então esses anticristos, eles vêm operando ao longo dos séculos, montando uma mentalidade de negação a Deus, preparatória para a vinda do homem do pecado, do filho da perdição, para a vinda da besta. Então, quando nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, e olhamos para os momentos dramáticos da história, como nós vemos hoje, nós podemos ler a palavra profética e compreender que as coisas que estão por vir são ainda piores, mais terríveis do que essas que estamos vivendo. Então nós temos que guardar essas coisas, que prescrutar a realidade enquanto elas estão acontecendo, para que nós saibamos que Jesus está voltando. Jesus disse, quando um conjunto de eventos proféticos começarem a acontecer, levante a cabeça de vocês, olhem para cima, fiquem vigilantes, porque a redenção está muito perto. Então nós temos que ter esse entendimento da palavra profética. Agora, esse estar perto não é de agora. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 14, me parece, ele diz assim, a nossa redenção, a nossa salvação está muito mais perto de nós hoje do que quando recebemos Jesus. O que ele está dizendo é que quanto mais andamos
adiante do tempo, mais perto ficamos da volta eminente de Jesus. Então nós temos que guardar esta palavra, entender os eventos à luz dessa palavra. O salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra mim. No outro salmo ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E aí vem Pedro e diz que a palavra profética é como luz que vai brilhando em quarto escuro até que se torne dia perfeito. Então nós temos que estar com esta palavra profética em nós para que nós possamos compreender o que da parte de Deus nos é dado. A sétima bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 22, o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O número 7, ele tem o significado do que é completo, do que é acabado, do que é pronto e do que é consumado. O remido, ele descansa na obra da cruz. Lembra quando Jesus bradou o grito e disse: está consumado? É como se Jesus dissesse: tudo que era necessário ser feito para a salvação do homem está absolutamente pronto. Nesta visão, o remido é aquele que se conserva como uma virgem pura ao esposo, vigiando em todo o tempo, guardando a palavra de Deus e lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos tentar entender o que temos aqui. Observa que nós temos a parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 25, e ele conta da parábola das virgens. Das virgens. Estas virgens, ela tem um total de 10 virgens, ok? 10 virgens nós temos 5 virgens para cá e 5 virgens para cá. O que as virgens tinham e não tinham que fez diferente nelas? Essas aqui têm alguma coisa e esta aqui, elas não têm alguma coisa. O que as virgens têm e as virgens não têm? Estas virgens têm azeite. Estas virgens têm azeite. Essas virgens não têm azeite. Ou seja, o elemento comum que distinguia virgens puras de virgens impuras era o azeite. Esse azeite, esse elemento comum, azeite, representa o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim: César, como que o azeite representa o Espírito Santo? Lembra que eu falei que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, citando Paulo aos Romanos no capítulo 10? Vamos ler o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 1. Atente para o que Paulo diz. Efésios capítulo 1 aos Efésios. Em quem também nós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O que está acontecendo aqui? Estas virgens, estas 10 virgens, elas vivem no mundo em que
Este local é chamado de igreja. Ou templo. E aqui nós estamos falando de igreja, o lugar físico de reunião dos salvos. Templo, o lugar físico de reunião dos salvos. As pessoas que estão lá, elas estão lá ou porque têm uma fé genuína em Jesus Cristo, ouviram, creram, confessaram, foram justificadas, nasceram de novo, têm o Espírito Santo, e aquelas que convivem no mesmo espaço, adotam o cristianismo como sua fé, ouviram, mas não entenderam, não compreenderam, em que pese o fato que do ponto de vista da aparência não há distinção entre as 10 virgens, todas elas são virgens, ok? Do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da atitude, do ponto de vista da maneira de viver, elas são virgens. Mas 5 têm o azeite, 5 não têm o azeite. E o azeite é que fez a diferença. Quando o noivo chama, as que têm azeite são levadas. O Espírito é o selo da salvação. É por isso que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Por quê? Porque quem tem o azeite, quando eles têm a consciência maculada por qualquer coisa que eles entendem ser um desvio da rota, portanto um pecado, eles confessam os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Enquanto Ele está advogando a nossa causa, nós devemos ser conduzidos ao arrependimento e assim estamos lavando a nossa veste. Este é o comportamento de quem tem o azeite. Quem não tem o azeite, não tem esse tipo de comportamento. Então nós temos as 7 bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam as coisas escritas neste livro. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes. Bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O conjunto das 7 bem-aventuranças, elas nos dão o roteiro de como nós devemos nos situar e nos comportar esperando a volta de Jesus. E tudo começa com ler, ouvir e guardar o que está escrito no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. É por isso que eu chamo você para esta jornada. Eu estou aqui como um mediador da compreensão do que está no livro. A morte operou em mim, no sentido em que eu gastei o tempo para entender o que está escrito. Mas a vida vai operar em você, que recebe de mim tudo aquilo que eu consegui entender, compreender de forma facilitada, e estou entregando debulhado para você, para que você chegue no nível em que eu consegui alcançar de entendimento da palavra de Deus e me supere nesse nível. Por quê? Porque se eu conseguir chegar até onde eu estou e você se encontra comigo nesse ponto, é porque você pode ir ainda mais longe. É como se eu fosse o degrau de uma escada para você subir mais alto. É como se eu fosse o servo para te servir uma refeição que lhe possa preencher todas as suas necessidades. É como se eu fosse o menor de todos que se dispôs a gastar o tempo para trazer esta palavra debulhada para você, explanada para você em um menor tempo do que aquele que eu precisei, você possa alcançar o entendimento desta palavra profética. Que você possa receber estas bem-aventuranças. Muitas delas, naturalmente, já somos bem
naturalmente do ponto de vista espiritual, já somos bem-aventurados. As outras demandam a nossa voluntariedade em buscar esta bem-aventurança. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você junto comigo. Venha se unir à minha comunidade aqui no Instagram, porque quando você se torna o meu seguidor, essa comunidade passa a ter relevância, as pessoas começam a me encontrar e podem participar dessas lives e aprendermos junto a palavra de Deus. Também você pode pegar esse aviãozinho e mandar esse vídeo para todos os seus amigos. Me ajude a fazer esta mensagem chegar mais longe, para que nós possamos despertar a igreja para essa última hora, levantando um grande exército para a hora da batalha final. Amanhã, às 20 horas em ponto, estaremos voltando para esse módulo, o texto profético, parte 2. Que o Senhor seja louvado e você tenha um tempo abençoado diante de Deus.